Tá. É, Hoje eu vou falar de algo extremamente importante, ao menos para aqueles que realmente querem alguma coisa no ramo intelectual, que é justamente se aprimorar intelectualmente. Eu levanto uma tese aqui que eu acho importante com relação ao que nós devemos estudar para que nós criemos um intelecto razoavelmente superior ao intelecto das outras pessoas. E o tema aqui, no caso, é com relação ao que é mais importante da gente estudar para que a gente consiga, enfim, ser verdadeiramente inteligente. E eu fiquei pensando bastante com relação a isso. Eu cheguei numa conclusão. Eu já tendia, de uma certa maneira, por estudar esse tema, a aceitar que isso fosse de fato mais fundamental do que as outras coisas. Porém, eu agora nesse momento penso racionalmente, ainda mais racionalmente, mas não porque eu simplesmente porque aquilo me convém. Então chego à conclusão de que aquilo realmente é a chave para que a gente pense verdadeiramente bem, de maneira inteligente. Então, o que eu tomo como tese é o seguinte: a gente estuda diversas coisas e eu queria saber o que é mais importante da gente estudar para que a gente consiga alcançar esse tipo de objetivo intelectual. Eu tendo a dizer o seguinte, que as duas matérias imprescindíveis para que a gente consiga avançar nesse sentido são a metafísica e a lógica. São duas matérias de extrema importância. E eu já poderia montar aqui uma definição que fosse suficiente para a maior parte das pessoas aceitar de que essas matérias realmente são as que a gente deve estudar. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas falando da lógica, primeiramente, é muito fácil a gente chegar à conclusão de que é algo útil. Até porque, para que eu raciocine, é necessário que eu utilize da lógica. E para que você me entenda enquanto pessoa, vendo esse vídeo, é necessário que você também entenda de lógica. A gente naturalmente entende a lógica intuitivamente. E a gente usa ela no nosso dia a dia para a gente construir argumentos, para a gente conversar com as pessoas e para a gente, enfim, pensar sobre todas as coisas. Para que a gente adquira conhecimento, é necessário que a gente ordene. E para que a gente ordene, é necessário que a gente tenha lógica. A lógica como ciência, ela diz respeito a essa arte da gente raciocinar bem no caminho reto, de forma racional. Claro que existe um estudo muito complexo em cima disso, que eu muito provavelmente demoraria aqui horas e horas para conseguir explicar de forma realmente abrangente, no modo realmente completo, mas eu não vou conseguir fazer isso daqui, infelizmente. Até porque ficaria muito bruto e difícil de se digerir. E o intuito aqui é fazer com que a gente passe por um raciocínio que não seja tão... Eu não vou dizer que não é difícil, talvez seja, mas para que a gente chegue de forma mais fácil nas conclusões a respeito do que é bom que a gente estude de fato. E tratando da definição da metafísica, tá? A metafísica, ela se caracteriza como o estudo do ser enquanto ser. Então, o que eu quero dizer com isso? É difícil que eu defina o que é ser, primeiramente. Mas a gente consegue aprender, isto é, extrair das coisas, o ser delas. O ser dessas coisas a gente consegue apreender, a gente consegue capturar através do nosso intelecto. Eu vendo um ventilador, eu consigo, no caso, identificar que o ser desse ventilador, ele é de certa forma um ser próprio, no caso estável quando ele não está ligado, e que ele começa a ser outra coisa quando a gente liga. Então, não sei se vocês entendem, mas a gente consegue intuir como as coisas estão sendo no momento. Pode parecer um pouquinho difícil, mas justamente porque é algo que a gente pega com o tempo. Então,
é difícil de eu explicar definindo. Na verdade, não tem como definir o ser, porque para que eu defina o ser, antes é necessário o quê? Que eu aborde o ser não de forma circular, mas todas as definições que a gente consegue encontrar, pelo menos atualmente, basicamente são circulares, porque eu preciso do conceito de ser para que eu explique o próprio ser. Então, digamos, por exemplo, que eu diga o ser, ele é quando um item está sendo alguma coisa. Isso não faz sentido como definição, não é razoável como definição, porque justamente o termo o ser é algo sendo alguma coisa, já diz respeito ao conceito de ser. Então é uma definição circular. É como se eu dissesse, por exemplo, que a gente, por exemplo, este livro é verdadeiro porque dentro dele diz que ele é verdadeiro, entende? A gente tem somente um argumento, entre aspas, argumento, uma definição circular daquilo. A gente não pega nada para que a gente embase aquilo. E é impossível que a gente faça isso com o conceito de ser. Mas a metafísica é isso, ela vai estudar o ser das coisas, o ser enquanto ser. E pode parecer difícil, e talvez você chegue até o final desse vídeo e ainda não entenda, mas é assim, você só vai entender de fato se você estudar. Você só vai entender de fato se você estudar. Mas olha só, voltando ao que a gente quer, depois da gente pegar e definir estas duas coisas, no caso a lógica e a metafísica, eu acredito que seja mais razoável que a gente adentre dentro da metafísica, como estudo mais básico e fundamental de todas as coisas. Porque a lógica a gente já sabe muito bem, intuitivamente, do que ela se trata. Porque a gente já usa, entende? A gente já usa a lógica no nosso dia a dia. Olha só, as pessoas, elas tendem a dizer que as coisas que elas estudam, basicamente são as coisas mais fundamentais que existem e que acabam explicando o restante das coisas. Por exemplo, um biólogo diria que as coisas são resumidas à vida, à biologia, entende? Um químico diria que a química explica tudo, porque a química ela explica, por exemplo, os átomos, e as coisas são feitas de átomos, e a gente vai chegar na tese de que o que a pessoa estuda é aquilo que é de mais fundamental. É uma certa tendência que a gente tem. E aí se você for perspicaz, pode também pensar, bem, mas você não se coloca também nessa mesma condição? Porque você diz que estuda a metafísica, você diz que estuda a lógica, e no caso é o que eu estou tentando demonstrar, né, que é importante, não é porque eu estudo de fato. E você pode se perguntar, bem, você não está se colocando aí, né, você é farinha do mesmo saco, basicamente, porque você estuda uma coisa e pensa assim, estudando, né, esta coisa pode generalizar todas as outras e ser o que é de mais fundamental e útil e devido para que a gente estude. Mas, olha só, o que me diferencia, tá? Essa é uma asserção que eu considero importante de você fazer, mas existe uma diferença. O que me distingue destas outras pessoas, basicamente? O que distingue a minha tese da tese de outras pessoas? Eu só estou explicando um fenômeno social aqui. E o que distingue é o seguinte: vamos pensar num seguinte raciocínio, tá? Vamos pensar no seguinte raciocínio. Primeiro, as coisas, os assuntos, as matérias, elas possuem uma conexão entre elas. De alguma forma elas possuem coisas que são comuns entre elas, mas elas também possuem coisas que não são comuns entre elas. Por exemplo, a biologia, ela é uma área que estuda a vida, e a física também estuda, no caso, coisas que podem ser adicionadas dentro da biologia. Por exemplo, pressão, o conceito de pressão. E a gente pensa na pressão hidrostática nos vasos sanguíneos.
Entende? Então são coisas que podem ser associadas. Existem coisas em duas áreas e em diversas áreas, na verdade, eu estou usando duas aqui como número arbitrário para a gente entender de forma mais minimizada, mas essas áreas elas possuem coisas comuns, coisas similares e coisas que são distintas. Mas preste bastante atenção. A biologia, para a física, tem um abismo enorme de informações que uma possui que a outra não possui. Ou seja, essa daqui possui diversas informações que esta aqui não vai possuir. E esta aqui também, esta outra matéria, em comparação a essa primeira, ela possui diversas coisas que essa primeira aqui não possui. Entendem? E pensem comigo, são muitíssimas coisas, não é? São muitíssimas coisas que diferem entre, no caso que está aqui, mas não está aqui. Muitíssimas coisas. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é o seguinte, que esse abismo abrange uma quantidade de informações imensa. E se essa matéria é mesmo a matéria mais fundamental, ora, ela desconsidera algumas coisas, não é? Se eu posso chamar ela de fundamental, eu posso dizer que essas coisas que ela desconsidera não fazem o menor sentido. No caso, não fazem sentido para que não são coisas realmente tão fundamentais. Consegue entender? Mas a gente sabe que são. Existem coisas na biologia que a gente tem, que a gente não tem na física. Se essa daqui fosse a matéria mais fundamental, disso a gente teria a implicação de que essas coisas aqui elas podem ser descartáveis, entende? Elas são coisas completamente descartáveis, porque isso aqui já supre tudo, mas não é verdade, a gente sabe que não é. Então essas matérias mais comuns, elas por necessidade não podem ser as matérias mais fundamentais. Elas não podem ser as matérias mais gerais, porque elas têm esse caráter de particular, não universal. Elas têm um caráter particular, não universal. Então, deve existir uma matéria que seja muito provavelmente mais importante do que essas outras. E, ao meu ver, esta é a metafísica. Por quê? A metafísica, como eu disse, ela estuda o ser enquanto ser. Então, o estado das coisas é estudado, o fundamento do estado das coisas é estudado, do ser das coisas, na metafísica. Por exemplo, um conceito metafísico, se você não está familiarizado, o ato e a potência. É bem simples e é auto-evidente. Uma coisa não pode vir a ser de outra maneira se antes não tinha essa possibilidade. Ou seja, resumindo aqui para ti, eu tenho um copo, aí eu vou e empurro esse copo, ele cai de cima da mesa. Eu consigo dizer que esse copo não tinha possibilidade de cair de cima da mesa? Eu não consigo. É uma necessidade da existência desse estado posterior, o copo caído, de que o copo antes possa cair de cima da mesa. Então, a isso a gente dá o nome de potência. Entende? Então, eu, por exemplo, tenho a potência de falar, porque eu sou um ser racional. Esta é uma das potências de um ser racional. Eu falo. Eu também tenho a potência de pensar, diferente de outros animais. Os animais em si não pensam da forma que a gente pensa, não, tá? Eles não pensam, então eles não têm essas potências que a gente tem, que existem no nosso ser. Mas a gente também tem outra coisa. Olha, a gente tem a potência, mas a gente tem a transição da potência para outra coisa, que é quando a gente de fato tem aquilo. Entende? Então a possibilidade se concretizou. A isto nós damos o nome de ato. Então, da potência a gente passa ao ato. Então são conceitos que basicamente abrangem toda a realidade, todas as coisas que existem. Todas as coisas que existem. E me diga, o que há de mais geral do que isso? Do que algo, do que uma matéria, do que um campo que estuda a própria fundamentação da realidade. Então, eu já esclareci pontos negativos com relação àquelas matérias mais comuns e destaquei pontos positivos para a metafísica. Se você quer ser
inteligente de verdade, faça-se a seguinte pergunta: o que é mais importante, o particular ou o universal? O que é mais importante, aquilo que é particular, aquilo que não se generaliza, ou aquilo que pode ser generalizado e aplicado em todas as coisas que existem, ou no máximo de coisas que existem? E aí? A resposta é meio óbvia. Se você é inteligente, você quer amplitude, você na verdade tem a capacidade atual de afirmar amplitudes nas coisas e de generalizar as coisas. Muito diferente, por exemplo, de simplesmente prestar atenção nos particulares, entende? Você sabe que é uma banana, que bananas fazem tal coisa, blá 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 blá, mas em que isso se aplica? Como você vai aplicar isso a outra coisa? Não, você tem que abstrair um princípio daquela coisa. E é justamente isso que a metafísica aprende, é isso que ela extrai, o princípio fundamental das coisas. Então, a inteligência, ao meu ver, ela cresce, obviamente na medida que a gente estuda coisas comuns também, mas ela cresce ainda mais. E é de fundamental importância, ao meu ver, que nós, né, como pessoas que querem realmente crescer o nosso intelecto, que a gente estude metafísica e lógica em conjunto. Porque a metafísica se faz da lógica, tá? A metafísica se faz da lógica. Como a gente raciocinou, por exemplo, sobre o ato e a potência. Sobre a potência e o ato. Existem diversos outros conceitos metafísicos, mas eu não vou adentrar nesse vídeo em específico. Mas só deixando essa ideia mesmo, de que existem coisas que são mais importantes estudar se você quer seguir pelo caminho de uma pessoa que realmente é inteligente, né? que quer ser inteligente verdadeiramente, e não simplesmente um especialista em uma coisa que presta somente atenção nas coisas particulares e não consegue generalizar e aplicar o seu conhecimento em outras coisas. E, além disso, com um adendo, se você estuda a metafísica, você, de forma geral, consegue entender o comportamento, o fundamento de diversas coisas que estão inseridas nessas outras ciências comuns. Portanto, você, obviamente, aprende com maior facilidade qualquer que seja a outra ciência, qualquer que seja o outro conteúdo, tendo lógica e tendo a metafísica ao seu lado. Bem, o vídeo foi esse, e faz bastante tempo que eu não posto aqui, e talvez, eu nem sei se as pessoas vão ver esse vídeo mesmo, mas para quem vê, boa sorte, tá? Para quem vê, boa sorte. E, bem, é isso. Talvez eu grave outros vídeos em relação a essas coisas, né? Posteriormente, se isso aqui der engajamento, ou simplesmente se me vir na telha postar novamente, tá? Obrigado para quem ficou até o final e até mais.